A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sei que tem mais irmãs no meu canal, né, do que irmãos. Eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. E eu estou aqui hoje para responder mais uma pergunta. Não, responder um comentário que eu vi, porque é o assunto do penúltimo vídeo que eu gravei. Ainda sobre divórcio, sobre casamento, sobre novo casamento. E hoje o comentário é de uma pessoa que falou de um canal que tem por nome Passando Lugar de Referência. Passado Lugar de Referência, né? Não sei que canal é esse, se você sabe, né? A pessoa não deixou o nome mesmo, né? O nome pessoal, mas o nome do canal pelo qual a pessoa falou é esse, Passado Lugar de Referência. Então, a pessoa falou assim: saindo do seu canal por essa asneira que você falou, pelo amor de Deus, vá se converter. Segundo casamento com um dos cônjuges vivo, Deus condena. É Bíblia. Então, ela está saindo do meu canal, amém, né, irmão? E ela diz, vai se converter. Segundo casamento com um dos cônjuges vivo, Deus condena. É Bíblia. Irmãos, quando foi que eu falei em casamento, em divórcio, em segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, e disse e afirmei que Deus não condena, que a Bíblia não condena? Quando foi que eu disse isso? Nunca. Os irmãos precisam entender que quando a gente fala sobre esse assunto, né, e não é que Deus esteja aprovando, mas o Senhor, ele tem perdão para nos dar e nós continuamos a nossa vida pela misericórdia do Senhor. Então é isso que a gente está querendo dizer, ou seja, quando a gente fala sobre essas coisas, muitas coisas que a gente fala sobre segundo casamento, não é para algumas mulheres que estão casadas, estão muito bem, obrigado, graças a Deus, com um casamento abençoado. Não é para você. Tem vídeo aqui que a gente faz, testemunho que eu dou aqui, que é para mulheres que estão se divorciando, mulheres que estão com um casamento muito ruim, querem divorciar e pensam em divorciar. E tem casos, queridos irmãos e queridas irmãs, que é necessário o divórcio. Existe casamentos onde a mulher passa pelo abuso psicológico, né? Abuso verbal, a violência verbal, a violência física. Então, ninguém é obrigado a viver assim, por medo de opinião dos outros, tá? E respondendo a pergunta da irmã que saiu do meu canal, porque eu falei segundo casamento, na verdade foi o vídeo onde eu falei que o meu ex-marido acabou de se casar. Claro, a gente já estava separado há uns 20 anos, já houve o perdão. Então, irmãos, quando eu falo sobre isso, não é que eu estou incentivando ninguém a se separar. E não é que eu estou dizendo que a Bíblia não condena, nunca que eu disse isso. A Bíblia condena o divórcio, é claro que sim. Mais uma vez, já falei que o divórcio é uma tragédia na família e tudo. Evite ao máximo. Ore, faça campanha, lute pelo seu casamento. Agora, irmãos, do jeito que a irmã está dizendo aqui, é Bíblia, Deus condena. Sim, Deus condena. Mas Deus condena outras coisas também. Então, como ele também condena fofoca, como ele também condena ressentimento, como ele também condena o ódio, porque ódio, ter ódio, a aversão ao seu irmão, é como se você já tivesse matado o seu irmão. Sabia disso? Você já é assassino. Não precisa mais adulterar, praticar o ato para ser adúltero. Olhou e cobiçou, já é adúltero. Então, tem ódio, tem ressentimento do seu irmão, cuidado. Você já é assassino. Então, tem muitas coisas que muitas pessoas aí dentro da igreja estão fazendo que elas não percebem que é pecado, que Deus também condena. A palavra do Senhor diz que ele condena a mentira, ele condena a fofoca, ele condena o ressentimento, ele condena o ódio entre irmãos, muitas coisas pequenas, as palavras, irmãos, rudes que saem da nossa boca, tá? Muitas coisas, blasfêmias, amaldiçoar o outro, tem tantas coisas que a Bíblia condena, mas o pessoal é bitolado nesse negócio de casamento, de divórcio e adultério, tá? A ponto de fazer o que a irmã tá fazendo aqui, ó, sair do seu canal, porque você falou em segundo casamento, porque eu disse que a pessoa tem direito de continuar a vida dela.
Eu vou impedir, irmãos? Por acaso eu sou Deus? Não. Deus diz que Ele é amor, que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso. A palavra do Senhor também diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E é nisso que eu creio. Existe perdão, irmãos, para o ladrão, para o assassino, para a prostituta, para o adúltero. Existe perdão para quem se divorcia também, para quem se separou também. É tudo pecado, tudo o mesmo pecado. Não tem pecado especial. Todo pecado pode condenar você, todo pecado pode levar você ao inferno, à perdição. Porque é pecado, né? Pecado não é do céu. Então o mais importante é você se arrepender do seu pecado e pedir perdão. Não importa que pecado seja. E não vamos fazer como uma irmã aqui que parece que está se escandalizando com o pecado do outro, irmãos. Porque Deus não se escandaliza com nada. Você sabia disso? Deus não se escandaliza com nada. Eu quero ler um texto aqui com vocês e fazer uma breve reflexão. Eu quero falar sobre a mulher de Samaria, aqui no Evangelho de João, capítulo 4. Ei, meu cabelo tá uma beleza, né? Ó, tá raiz branca, umas partes escuras, outras partes queimadas pelo sol. Precisando de uma lavagem. Vou ver se eu faço isso hoje. Precisando de uma hidratação, as pontas super secas. É muita coragem, né? Tá aqui com esse cabelo solto. Devia ter amarrado, olha como ele tá seco. Então, irmãos, é o seguinte. No Evangelho de João, no capítulo 4, vai nos dizer, vai nos falar sobre a mulher de Samaria, ou a mulher de Samaria. Então, o Senhor Jesus estava passando, né? Ia para Galileia, teve que passar por Samaria. E aí sentou-se num poço, né? O poço de Jacó, a fonte de Jacó. Isso era quase meio-dia. E o Senhor estava ali, ficou ali enquanto os discípulos passaram direto para comprar comida na cidade mais próxima. E o que aconteceu? Apareceu uma mulher para buscar água no poço. E essa mulher engata, né, um diálogo ali com Jesus. E é muito interessante, irmãos. Perdoe, minha garganta tá um pouco ruim. E é muito interessante que essa mulher, Jesus nos revela que ela já estava no sexto. Em outro vídeo eu falei quinto, né? Eu sempre me confundo nessa passagem. Ela já tinha passado por 5 casamentos e ela estava agora no outro relacionamento, né? Que não era o seu esposo, não era uma pessoa não era um casamento legalizado. O Senhor Jesus disse, já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Irmãos, o que me chama a atenção aqui primeiramente? Jesus, o Filho de Deus, foi para Samaria. Como Filho de Deus, como o próprio Deus onisciente, ele sabia que aquela mulher estaria ali naquela hora. E o Filho de Deus, Jesus, ele vai atrás de uma mulher, fica sentado numa fonte, num poço, em pleno meio-dia, sol quente, esperando por uma mulher que já tinha tido 5 casamentos. Olha só a contradição. Como nós, às vezes, estamos longe disso que a gente chama de cristianismo, né? A gente se intitula cristão, mas veja bem, vou sair do seu canal, minha amada irmã, não me leve a mal. Mas você diz, né, vou sair do seu canal porque você falou em 2º casamento. A mulher de Samaria já estava no 6º. E Jesus foi lá atrás dela. Agora foi lá atrás dela para quê? Para dizer para ela, olha, não case pela 7ª vez, não tenha outro relacionamento. Não, ele não disse isso. Embora a gente conclua que ela, possivelmente depois de conhecer Jesus, deu uma organizada, procurou dar uma organizada na vida dela, na vida amorosa dela, né, que precisava realmente. Mas Jesus, ele não continuou aquele diálogo. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter dito, depois assim que ela disse, Senhor, depois que ele revelou que sabia sobre os casamentos dela, sobre os relacionamentos dela, ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Jesus poderia ter continuado dizendo, olha, vou te falar,
é melhor você fazer assim, assim, deixar esse negócio aí pra lá, eu te perdoo, mas vai, não peque mais. Como ele fez com a mulher adúltera. Mas por que ele não disse pra mulher, isso para a mulher de Samaria? Por quê? Porque a mulher de Samaria ela não estava em adultério. O problema dela eram casamentos múltiplos, que não é a mesma coisa, né? Mas Jesus poderia ter dito. Jesus poderia ter dito, né? Falado mais sobre a vida pessoal dela. Poderia ter esclarecido mais, poderia ter aconselhado mais, dado um norte, uma direção, né? Poderia ter aproveitado o assunto para entrar de sola e falar e ensinar, mas não, ele não fez isso. Porque Jesus havia ido encontrar aquela mulher, irmãos, porque ela tinha sede de Deus. Né? Alguns pregadores aproveitam dizendo que ela compensava essa sede de Deus nos casamentos, o que pode muito bem ser verdade. Eu fico pulando de homem para homem, procurando o homem perfeito, sendo que, no final das contas, o homem perfeito é Jesus. É Ele quem nos completa, é Ele quem nos alimenta. Né? É Ele quem nos restaura, que faz a obra que precisa ser feita na nossa vida. Mas Jesus, observe que Jesus, ele vai atrás dessa mulher. Não só para restaurar a vida dela, para completar essa mulher. Mas ele vai atrás dela porque ela tinha sede de Deus. Isso era mais importante do que qualquer outra coisa, por isso que Jesus não entrou em outro assunto. E a mulher começou logo perguntando, quando ela percebeu que ele era profeta, ela começou logo a colocar as dúvidas que ela tinha sobre espiritualidade, sobre o Messias, sobre o que ela conhecia de Deus. Porque ela também era judia, samaritana, misturada, mas era judia. Então ela começou logo que depois que ela percebeu que era um profeta com quem ela falava, ela foi logo atrás de tirar as dúvidas. Ela diz logo assim, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, tu és profeta, tu deves saber. Eu tenho uma dúvida comigo aqui que ninguém consegue me responder. Onde é que a gente deve adorar? É nesse monte ou é em Jerusalém? E aí o Senhor Jesus responde, mulher, uma das respostas que a gente mais gosta de citar. Creia em mim que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Apesar de todos os problemas daquela mulher, o ensinamento que Jesus fez questão de dar é em espírito e em verdade. Esses são os que verdadeiramente adoram o Pai, né? Os verdadeiros adoradores. Olha a lição que Jesus fez questão de ensinar àquela mulher, porque é a partir disso que todas as outras coisas da nossa vida vêm para o seu lugar. Então ele não atacou o cerne da questão, do problema dela, que ele mesmo revelou. E que chama a nossa atenção, porque problemas conjugais chamam a nossa atenção. A gente tem muita dúvida sobre isso, mas Jesus não entrou nesse assunto, porque não é por aí que a resposta vem. Mas a resposta vem quando nós entendemos o que Jesus quer de nós, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, Jesus não estava dizendo para aquela mulher, olha mulher, não tem mais jeito para quem teve 3 casamentos. Não tem mais jeito para quem teve 4 casamentos. Não tem mais jeito para quem já teve 5 casamentos. Não. Jesus disse que você precisa aprender a saciar a sua sede. O que você precisa aprender é aonde buscar a água que sacia a sua sede. E quando ele se apresenta para ela e fala essas coisas, né? E ele diz também, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher, quando ouviu esses ensinamentos, começou a ouvir Jesus ensinando, ela disse, eu sei que o Messias vem. Ela também esperava pelo Messias, como o povo de Israel. Eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, nos anunciará ou nos ensinará tudo. E aí Jesus fala para ela uma das frases mais lindas, irmãos, que eu vejo na palavra de Deus. Porque essa mulher
Ela era especial. Jesus veio procurá-la, porque ele sabia que ela tinha ansiedade, ela queria ver o Messias. Ela esperava também pelo Messias. Havia grande expectativa entre o povo judeu para a chegada do Messias. E aquela mulher estava dizendo para ele, eu sei, eu também sei, eu faço parte dessa promessa, eu entendo isso. Eu sei que o Messias um dia vem. Ela estava dizendo assim, pode ser que eu morra e não veja o Messias, mas eu tenho esse entendimento, eu sei que ele vem. Ou seja, eu creio nele. Você está entendendo o que ela estava dizendo? Eu creio, eu já creio, mesmo sem ver, mesmo que ele não tenha vindo ainda, eu já creio nessa promessa. Eu creio que o Messias vem. E aí Jesus faz aquela revelação tremenda. Imagina para uma mulher que tinha uma expectativa tão grande de ver o Messias, né? O que o Senhor Jesus falou para ela? Eu o sou, eu que falo contigo. Mulher, era isso que você estava esperando? Era isso que você queria? Era essa a sua expectativa? Pois sou eu que falo contigo, eu que estou aqui diante de você, te dando esse ensinamento, sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias tão esperado do povo de Israel. Imagina, irmãos, que coisa tremenda, que presente maravilhoso, magnífico, aquela mulher não recebeu. Uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos. A irmã saiu do meu canal por causa que eu falei do 2º casamento. Imagina Jesus falando com aquela mulher, presenteando aquela mulher. E ele não veio só falar isso para aquela mulher. Não veio só dizer, mulher, sou eu sou o Messias, eu que falo contigo. Tu é tudo que tu é, mas eu estou aqui me revelando para ti. Uma frase que ele disse para poucos. Não me lembro de outra pessoa a quem Jesus tenha dito isso, a não ser nos discursos aos judeus, ele se revelou como Messias, mas a nenhum outro que eu me lembre agora, ele disse isso. Eu sou, eu que falo contigo, estou aqui, eu sou o Messias. Eu sou o esperado das nações, o esperado pelos gentios. Sou eu, o enviado de Deus, Salvador da humanidade. E não somente isso, não bastando isso, Jesus, ele veio fazer daquela mulher uma missionária. E o que foi que ele disse para ela, para que ela se tornasse uma missionária? Ele impôs condições, mulher, é o seguinte, eu sei que tu quer alguma coisa de mim, mas não dá não. Não dá não porque tu passou por 5 casamentos, aí o negócio já tá esculhambado demais, tua reputação não é boa, não vai dar certo esse negócio, fica só com essa revelação, volta para tua casa e se dá por feliz. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que ele fez? Não foi não. Ele se revelou para ela e ela foi contar para todo mundo que o Messias estava ali. O Messias tão esperado estava ali, diante dela, diante deles. E diz a palavra do Senhor que muitos creram nela e disseram, depois que vieram para falar com Jesus, eles disseram, não é só porque tu disse que a gente acredita nele, mas agora nós vemos e ouvimos e cremos que ele é o Messias, é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Salvador do mundo. E isso está no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 42. E a palavra do Senhor diz que muitos creram em Jesus por causa da mensagem daquela mulher. Olha só, irmãos. Independente de como estava a vida dela, é isso que eu estou querendo dizer. Independente de como estava a vida sentimental dela. Independente da sede que ela tinha, que Jesus veio mostrar para ela qual a fonte que ela tinha que beber para matar aquela sede. Independente disso, irmãos, aquela mulher se tornou uma missionária, não é? Aquela mulher se tornou uma missionária. E a palavra do Senhor diz que os discípulos, quando chegaram ali, que viram Jesus conversando com aquela mulher, eles ficaram impressionados, porque judeu não falava com samaritano, e também porque eles não podiam falar com uma mulher se ela estivesse sozinha, né? Mulher não podia falar com um desconhecido, não era assim que a coisa funcionava. Então eles ficaram impressionados, mas a palavra do Senhor diz que não perguntaram nada para ele, mas ficaram impressionados. Talvez ficaram escandalizados, como muita gente fica, eu estou no 2º casamento, mas eu ainda sirvo a Deus. Deus não lança fora ninguém por causa de 2º, 3º, nem 4º, nem 5º casamento. Jesus é o Deus da 2ª, 3ª, da 4ª, 5ª chance, oportunidade. Enquanto a vida há esperança, irmãos,
Enquanto vocês lançam fora as pessoas, Jesus vai buscar. Você já pensou nisso? Olha o exemplo maravilhoso que Jesus está nos dando. Então, é uma coisa, irmãos, que é muito interessante. Então, se alguém tem um pecado, tem um passado que não é muito do seu agrado, daquilo que a Bíblia manda fazer, eu quero dizer para você que Jesus perdoa o nosso passado. Jesus nos perdoa ainda, irmãos. É por isso que a gente tem que perdoar o nosso próximo. Vocês entendem? Porque eu falo de perdão, porque eu perdoo, eu não tenho o direito de não perdoar. Porque Jesus me perdoa, eu me sinto perdoada. Jesus perdoa todo dia. Ele foi aquele que ensinou. Ensinou o quê? Perdoe 70 vezes 7. O Deus que te ensinou a perdoar 70 vezes 7 por dia, não perdoa? Ele perdoa, irmãos. Ele perdoa. Então dá a oportunidade de recomeço. Então não se escandalize, tá bom? A minha irmã, a Ela, que disse que saiu do meu canal por isso, porque eu disse que falei sobre segundo casamento, e a Bíblia diz que não pode casar enquanto o seu ex-marido estiver vivo. Claro, essa é a lei. Não infrinja a lei de Deus. Mas se você infringir, há perdão para você, saiba disso. Jesus pregou isso. É importante que a gente consiga andar na palavra de Deus, mas se você não conseguiu, se você saiu, se você caiu, se você se perdeu, se você se desviou, se você, do meio do caminho para lá, aconteceram coisas que estavam fora do seu controle, porque, irmãos, as pessoas pensam que divórcio é assim, divorciei porque eu quis. Não é assim, tá? Não é assim. É muito difícil isso. As pessoas divorciadas, elas precisam de compreensão e de ajuda, entendeu? Aquelas que passaram por grandes problemas no casamento, porque existe a parte, irmão, que ofende, existe a parte ofendida, tá certo? Não julgue as pessoas tão rápido assim, tá legal? Então, a minha irmã, você que disse que ia sair do meu canal, eu acho que já saiu, né, por causa disso. Amém, vá com Deus, que Deus ajude, que Deus te abençoe, que Deus te aperfeiçoe, né? Desejo tudo do bom e do melhor para você, e que Deus seja contigo, amém? Mas eu lamento, irmãos, pela pouca compreensão que existe entre nós, o pouco discernimento que existe da palavra, pela falta de amor, pela falta de perdão, pela falta de empatia, porque nós todos estamos nessa terra, sob o mesmo céu, e nós todos estamos sujeitos às mesmas coisas. Amém? Então, era isso que eu queria falar hoje. Que Deus seja contigo, que Deus te abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus.